esteja abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12, do verso 22 ao verso de número 32. Nós estamos há mais de um ano numa série de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo e as suas obras. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a fé cristã. É um tema em que muitos cristãos, por não compreenderem o que a Bíblia diz, têm sido aí perturbados. Muitos cristãos vivem com uma angústia muito grande no coração por pensarem ter cometido o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que, segundo Jesus, é o único pecado em que não há perdão. Há pessoas até mesmo que saíram da igreja, não retornaram mais à igreja, por pensar em ter blasfemado contra o Espírito Santo. Então hoje nós vamos ler o texto em Mateus 12, e à luz desse contexto aqui nós vamos entender o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e tentar sanar algumas dúvidas de muitos irmãos acerca desse pecado que é imperdoável. Mateus 12, verso 22, diz assim: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi, ou seja, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, ou seja, por Satanás. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém? Podeis assentar? Bom, meus irmãos, é uma regra para que a gente entenda e interprete qualquer texto de modo correto, qualquer versículo. A regra áurea é você analisar o versículo dentro do contexto. É você procurar entender
o que aquele versículo diz dentro do contexto em que ele está inserido. E a razão pela qual esse pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é tão mal compreendido, é porque, infelizmente, boa parte dos cristãos não procuram entendê-lo à luz do seu contexto. Em que ocasião Jesus afirmou que o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é imperdoável? O que estava acontecendo? Por que Cristo fez tal afirmação? Eu queria que você, com a Bíblia aberta em Mateus 12, do verso 22, começasse a ler junto comigo, e nós vamos procurar entender o que é esse pecado, tá? E à medida que a gente for explicando, nós vamos depois tirar um período de perguntas e respostas no final do estudo, e eu gostaria muito que vocês pudessem sair daqui muito esclarecidos acerca desse tema tão importante para a nossa fé. Mas vamos lá, verso 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. É importante essa descrição detalhada. Uma pessoa estava endemoniada, e essa pessoa, ela era tanto cego quanto mudo. E Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Em outras palavras, não seria este o Messias prometido por Deus? O Messias tão esperado, tão desejado entre nós? Vocês tiveram por mais de um ano uma série de estudos sobre cristologia, e nós falamos muito acerca do Messias aqui, de que desde Gênesis há uma promessa da parte de Deus, que Deus enviaria um Salvador ungido, alguém que salvaria o seu povo dos seus pecados. E a Bíblia, ao transcorrer da história, Deus vai revelando e trazendo à luz como seria esse Messias, de onde ele viria. Então, inúmeras profecias no Antigo Testamento apontam para esse Messias, para esse Salvador. Então havia uma grande expectativa no povo de Deus, de que Deus cumpriria essas profecias. E o povo, então, aguardando a vinda desse Messias, eles observavam as profecias que foram ditas acerca desse Messias. E havia promessas de que o Messias viria de Belém, de que o Messias também seria conhecido como alguém que residiria em Nazaré, enfim, de que ele era da descendência de Davi. Haviam muitas profecias que se encaixavam para que o povo pudesse chegar à conclusão de que, de fato, aquele que se dizia ser o Messias era o Messias. Na série de estudo do ano passado, eu disse a vocês que muitas pessoas, ao transcorrer da história, afirmavam ser o Messias. E agora também aqui Jesus está afirmando ser o Messias, mas o grande desafio para os fariseus era que Jesus, se declarando ser o Messias, ele ensinava algumas coisas que ia em desacordo com a tradição dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E os fariseus tentavam de todas as formas provar que Jesus não era o Messias. Enquanto a multidão proclamava de que Jesus era porventura o Messias, esses homens lutavam para que a multidão não acreditasse de que aquele homem chamado Jesus era o Messias. Só que nessa passagem especificamente, Jesus ele cura um endemoniado. E esse endemoniado, além de cego, ele era mudo. E havia uma tradição entre os fariseus
de que o Messias, ele realizaria alguns milagres que nenhum outro homem realizaria. Eu ensinei isso também aqui. Eram 3 milagres: curar o leproso. Depois que a lei de Moisés foi estabelecida, não há um registro sequer de um judeu leproso que havia sido curado, a não ser Naamã, mas este era gentil. Dentro dessa tradição também, o Messias seria o único que curaria um cego de nascença. E o Messias também seria o único que conseguiria expulsar demônios de alguém que era mudo. E eu explico por quê. Porque havia uma metodologia entre os judeus que expulsavam demônios, de que para se expulsar um demônio, era necessário estabelecer uma comunicação com os demônios. Então, a pessoa que estava possessa de demônio, o demônio usaria suas cordas vocais para se comunicar com aquele que estava praticando o exorcismo. Então, a pessoa que fazia um exorcismo naquela pessoa que estava endemoniada, perguntava ao demônio o nome daquele demônio. E o demônio, então, quando relatava o seu nome, o exorcista, então, usando o nome do demônio, comunicando o nome do demônio, os expulsava. Então, uma pessoa que era muda, era impossível aquele que praticava o exorcismo descobrir o nome daquele demônio. Então, um judeu não conseguia expulsar demônios de alguém que era mudo, porque não tinha como estabelecer uma comunicação com o demônio, não teria como descobrir o nome daquele demônio. E quando Jesus cura, quando Jesus expulsa o demônio de um homem que é mudo, olha o verso 22, o verso 23, melhor dizendo: toda a multidão se admirava, e a multidão começou então a dizer: não seria este por acaso o filho de Davi, que era uma expressão messiânica? Este homem, além de todos os milagres que está fazendo, este homem também expulsa o demônio de alguém que é mudo. Ou seja, Jesus está dando provas que de fato ele era o Messias. Porque, repito, a prática do exorcismo entre os judeus era algo que já existia, mas nenhum judeu expulsava demônios de alguém que era mudo. Então, a multidão está anunciando: este homem é o Filho de Deus, este homem é o Messias, tão desejado por nós. E dentro das profecias messiânicas, irmãos, e você pode olhar isso com muita clareza em Isaías, diz a Bíblia que o Messias, que o Espírito do Senhor viria sobre o Messias, que o Messias seria alguém cheio do Espírito de Deus, e que por meio do Espírito de Deus, esse Messias iria proclamar o Evangelho, mas que muitos milagres iriam acontecer. Está lá em Isaías 35, versos 5 e 6. Então, quando o Messias viesse, muitos milagres iriam acontecer. Então, a vinda do Messias seria marcada por milagres, mas pelo menos 3 milagres seriam específicos: a cura de leprosos, foi o que Jesus fez muitas vezes; a cura de um cego de nascença; e também a cura, então, a libertação de alguém que era possesso de demônios, mas que era mudo. Então aqui as pessoas estão declarando de que Jesus realmente é o Filho de Davi por esse sinal tão esplêndido. Olha o verso 24: os fariseus, quando ouviram isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Em outras palavras, Jesus está expulsando o demônio não porque ele é o Messias, não porque o Espírito Santo está sobre ele. Perceba que eles não negaram o milagre de Jesus,
Eles não tentaram refutar o milagre de Jesus, porque isso era impossível. A multidão toda via, contemplava os milagres, mas eles adotaram a estratégia de dizer que Jesus realmente fez aqueles milagres, mas não pelo poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor que viria sobre Messias, mas pelo poder de um outro Espírito, que é o de Satanás. Ou seja, Jesus está fazendo tudo isso, tudo que a gente tem visto, esses milagres todos, porque Ele é cheio de demônios, Ele é possesso de demônios. E aí é onde Jesus então vai refutar isso e vai declarar acerca do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu ser bem calmo na explicação, vou repetir. A promessa messiânica era que o Messias seria um homem tomado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor iria ungí-lo. Se você ler o Evangelho de Lucas, Lucas está detalhando aos seus leitores de que tudo o que Jesus faz, o faz pelo poder do Espírito Santo. Dentre os escritores, dentro dos Evangelhos, Lucas é o que mais atribui as obras de Jesus ao fato de que ele estava cheio do Espírito Santo. E agora aqui, os fariseus, enciumados, com ódio, inimigos de Jesus, eles não aceitam a ideia de que o povo está crendo de que ele é o Messias. Então, eles vão tentar confundir a cabeça do povo, vão dizer que Jesus não tem o Espírito Santo, muito pelo contrário, o que ele tem é o espírito de demônios, que o que ele está fazendo é porque ele está sobre o poder do diabo. Ou seja, são milagres, mas são milagres falsos, são milagres que provêm de algo maligno. Olha o verso de número 25, ou seja, eles atribuíram uma obra do Espírito Santo sobre Jesus a Satanás. Verso 25, mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes. Aí Jesus agora vai refutar o pensamento e a ideia que eles estavam proliferando entre a multidão. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, vocês estão afirmando que eu estou expulsando o demônio desse homem cego e mudo, porque eu sou possesso de demônios, ou seja, eu sou um discípulo de Satanás. Mas se eu sou discípulo de Satanás, se eu estou cheio de demônios, por que eu vou expulsar um outro demônio? Ou seja, Satanás está se autodestruindo, Satanás está destruindo o seu próprio império, Satanás está lutando contra si mesmo. Isso é ilógico, isso não faz sentido. Ninguém vai destruir a si mesmo, ninguém vai destruir o que construiu, ninguém quer perder o que conquistou. É um pensamento que não tem sustentação. E ele vai explicando no verso 26, se Satanás expulsa Satanás, então o reino está dividido entre si mesmo, estão em uma guerra civil. Como então o seu reino subsistirá? Se os demônios estão lutando entre eles, o reino de Satanás não vai ter como subsistir. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, que é uma referência a Satanás, de modo bem simples, para que todos entendam, por quem os filhos de vocês os expulsam? Aí ele vai mencionar que havia muitos judeus que também expulsavam demônios. Como eu disse, os judeus tinham uma metodologia para expulsar demônios. Aí ele continua, por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês.
Agora, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, ou seja, porque o Espírito de Deus está em mim, sobre mim, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou seja, o reino de Deus já veio, o reino de Deus chegou, porque o Messias veio. Se eu estou expulsando o demônio pelo Espírito de Deus, não tenho dúvida de que o reino do Messias chegou. Verso 29: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? O valente aqui é uma atribuição a Satanás. Jesus não nega o poder de Satanás, mas ele está dizendo que com a vinda dele agora, Satanás agora está sendo restringido o seu poder, que o que está acontecendo significa que o reino de Satanás está sendo subjugado por ele, e só então saqueará a casa dele. Ou seja, Jesus está saqueando pessoas que estavam sobre a posse de Satanás, pessoas que eram propriedade de Satanás, como esse homem cego e também mudo. E aí ele diz: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele vai dar a sentença: por isso digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Essa é uma ótima notícia. Irmão, não há pecado que Deus não possa perdoar. Todo tipo de pecado é perdoado. Só apenas um, que agora ele vai dizer: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Blasfemar é insultar, é ofender, é dizer mal de alguém. Ou seja, você ofendeu o Espírito Santo, isso não tem perdão. O que é então? Por que Jesus fala que é um pecado contra o Espírito Santo, sendo que eles estão falando da pessoa dele? É simples, porque sendo ele o Messias, ele seria alguém totalmente cheio do Espírito Santo. O Messias é alguém aonde o Espírito do Senhor iria dominá-lo. O Espírito de Deus seria pleno nele. E o ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. O ministério do Espírito Santo é mostrar a nós quem é Jesus e o que ele fez. Uma vez que esses homens estavam rejeitando Jesus, mesmo vendo Jesus dando provas incontestáveis de que ele era o Messias, mesmo Jesus deixando claro de que pelas suas obras ele era o Messias, mesmo assim esses homens estavam rejeitando o Messias, rejeitando Jesus. Então eles estavam rejeitando a oferta do perdão de Deus, porque só há um modo do homem ser aceito por Deus, só há um modo do homem ser perdoado dos seus pecados, e se é por meio do Messias. E Jesus dando todas as provas que já estava dando, eles estavam atribuindo isso a Satanás, eles estavam rejeitando a oferta de Deus, a única oferta de Deus para o perdão dos pecados. Esses homens estavam rejeitando o Filho de Deus, o Messias, e a obra do Espírito Santo é mostrar quem é o Messias, é apontar para o Messias. E o Espírito Santo estava deixando claro que aquele homem que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, aquele homem simples aos olhos de todo aquele povo, mas que estava operando sinais, que tinha uma sabedoria imensa, aquele homem, pelos sinais que estavam acontecendo, aquele homem era o Messias.
É pecado contra o Espírito Santo porque a obra do Espírito é essa: demonstrar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. E uma vez que eu rejeito Jesus, mesmo vendo tudo que eles viram, mesmo ouvindo tudo que eles ouviram, mesmo vendo todos os sinais, eu estou rejeitando a única oferta de salvação. Então não há mais perdão. Irmãos, eu quero que vocês reflitam que essa multidão, esses fariseus aqui, eles tinham ouvido muita coisa, eles tinham visto muitos sinais, muitos milagres, e mesmo vendo e refletindo em tudo que Jesus fez, e falou, ensinou, esses homens disseram: não, ele não é o Messias, nós não cremos que ele é o Filho de Deus. Não, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias, ele não tem o Espírito de Deus, o que ele está fazendo é obra de Satanás. Então o pecado contra o Espírito Santo é atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, é rejeitar o Filho de Deus, é você receber da parte de Deus toda uma prova, provas e mais provas, receber uma luz e rejeitá-la. O pecado contra o Espírito Santo, de modo muito simples, dizendo agora para aqueles que estão no meio da igreja local, é você ver com os seus olhos muitos sinais da parte de Deus que Jesus é o único caminho, é você aprender a palavra de Deus, é você ler e ler textos que comprovam desde Gênesis a Apocalipse que de fato Jesus é o único Messias, é o único Salvador, é o único que pode nos remir dos nossos pecados. E num determinado tempo da sua vida você dizer: não, eu não creio que Jesus é o Messias, não, eu creio que outros podem me salvar. Para mim Jesus é mais um homem comum, para mim ele não é isso que a igreja diz. É você atribuir a Jesus uma obra tão gloriosa do Espírito Santo a uma obra de Satanás. Com isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que para alguém blasfemar contra o Espírito Santo é um processo, é algo muito longo. Muitos cristãos, irmãos, não dormem porque pensam que em algum momento da vida cristã já blasfemaram contra o Espírito Santo. Tem algumas razões. Por exemplo, você julgou dentro de um determinado culto algumas manifestações no culto. Ao ouvir alguém talvez falando em línguas, outros brincando no meio do culto com algumas manifestações, e você dentro do seu coração, você rejeitou aquilo, você duvidou daquilo, e aí você pensa: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Porque aquele irmão veio, me falou algo dizendo que era o Espírito Santo, mas dentro de mim eu rejeitei aquilo. Há pessoas que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo porque tiveram dúvidas bíblicas, tiveram dificuldade para crer em doutrinas tão profundas da Bíblia. Há pessoas que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo porque rejeitaram algum tipo de ensinamento de alguém. Irmão, blasfemar contra o Espírito Santo é você mesmo depois de tanta luz, de tanto conhecimento, de tantos sinais manifestos na sua vida, você dizer então que Jesus não é o Messias, de que Jesus para você é mais um, de que Jesus não é Senhor, de que Jesus não é Salvador. Pastor, então todos os ateus blasfemam contra o Espírito Santo? De modo nenhum. Só é uma blasfêmia, um insulto ao Espírito Santo pessoas que uma vez iluminadas, que provaram a boa palavra de Deus, como diz em Hebreus, depois de receberem tanta luz, rejeitaram.
chegaram à conclusão de forma deliberada, depois de refletir tanto, de que Jesus não é Salvador. E muitos atribuem então que o pecado do Espírito Santo são outras coisas. Por exemplo, você pega alguns vídeos na internet de pregadores que dizem que receberam uma revelação de Deus. Deus me deu uma revelação. Geralmente envolve dinheiro. Deus me revelou que tantas pessoas aqui vão ofertar X valor. 30 pessoas. Venham à frente, essas 30 pessoas. Se você que está aí, está me ouvindo, está duvidando, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E as pessoas então tementes, com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, se levantam e dão tudo o que têm. Pastores que ao pregar querem fazer da sua tradição, das suas regras humanas, de uma autoridade tal que eles digam, que eles afirmam: se você que está ouvindo esse sermão não acreditar no que eu estou te dizendo, cuidado, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Impõe os seus usos e costumes, impõe as suas regras humanas, suas tradições, afirmando de que se a audiência, os crentes que ali estão, se não acreditarem no que eles estão pregando, estarão blasfemando contra o Espírito Santo. Mas segundo o texto, blasfêmia contra o Espírito Santo é você ver tudo o que Deus fez por meio de Cristo, é você ver as manifestações do Espírito Santo por meio de Cristo, na igreja, por meio da palavra, e você atribuir isso a Satanás, ou você rejeitar Jesus como Senhor. É alguém que esteve no meio da igreja, trazendo exemplos claros, que um dia recebeu a boa palavra, esteve numa igreja bíblica, numa igreja séria, e voltou-se para as seitas. Negou a divindade de Cristo depois de ter recebido tudo. Voltou-se para as seitas como testemunho de Jeová. Voltou-se à idolatria, dizendo: não é só Cristo mediador, há outros mediadores também, como João, como Maria, como Mateus, como Paulo. Então é uma apostasia, é um abandono consciente da fé. É alguém que esteve no nosso meio, recebendo tudo o que era necessário para crer e se converter, mas que rejeitou. Agora é importante dizer aqui que alguém que se desvia não significa que é alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Há pessoas que no transcorrer da vida cristã podem ir para o mundo, podem abraçar o pecado, voltar para as drogas, prostituição, adultério, pode, mas essa pessoa jamais vai negar o conhecimento que ela tem do Filho de Deus. Ou seja, se a gente advertir essa pessoa: meu filho, você está afastado, volte para Cristo, se arrependa dos seus pecados. Normalmente, aquele que verdadeiramente foi salvo, regenerado, ele jamais vai negar a sua fé. Ele vai dizer: é verdade, eu preciso voltar, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso voltar para a casa do Pai. Mas jamais vai dizer: não, eu não preciso mais disso, isso aí é balela, eu era um bobo quando eu acreditava nessas coisas. Alguém que blasfemou contra o Espírito Santo fica com a mente cauterizada, ele nega tudo aquilo que ele aprendeu. Ele vai dizer: não, isso aí, olha, isso aí é ilusão, igreja, evangelho, Jesus, não, para com isso, não me fale dessas coisas, eu não creio nisso, isso para mim não existe. E se eu fosse você também abandonava. Que Cristo o quê? Cristo não é o Filho de Deus.
Você acha que Cristo nasceu de uma virgem? Que esse negócio de evangelho de salvação, pronto, esse está dando sinais de que verdadeiramente blasfemou, porque ele recebeu muita luz e rejeitou. Perceba que essa blasfêmia foi cometida por inimigos de Cristo, não pelos discípulos. Um verdadeiro crente jamais vai blasfemar. Um verdadeiro filho de Deus jamais vai blasfemar. Ele pode até ter dúvida, ele pode ter crises existenciais, mas blasfemar não. Ele pode questionar a fé, mas ele não vai blasfemar. A blasfêmia é quando a pessoa reflete em tudo que ouviu, tudo que viu e afirma: isso não é de Deus. Foi o que esses homens fizeram. Isso aqui que está acontecendo, esse demônio que foi expulso, desse homem que era mudo, que era cego, o que está acontecendo aqui é algo maligno. Não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. E isso, irmãos, tem que trazer paz aos nossos corações. Eu e você precisamos sim provar se os Espíritos são de Deus. Não é qualquer um que se levanta pregando, em alguns lugares profetizando, que você precisa acatar. Você precisa examinar, você precisa ter discernimento, você precisa julgar. É bíblico isso. Aos Tessalonicenses, Paulo mandou examinar e reter o que é bom, julgar as profecias. João diz: provai se os Espíritos são de Deus. Temos sim, temos obrigação. Não se sinta mal pelo fato de você algum dia ter questionado alguma coisa, ter questionado alguém que veio em nome de Deus falar coisas a você. Irmãos, é o que mais acontece. Muitos cristãos pensam ter blasfemado algum dia contra o Espírito Santo, porque tiveram dificuldade de acreditar em algumas manifestações. Isso principalmente no meio de cultos ultrapentecostais, onde há um exagero de manifestações, aonde o que mais acontece são coisas carnais, bizarras. Pessoas que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo porque riram. Tem coisa que é impossível não rir. São tantas coisas lançadas na internet que você e eu, muitas vezes o que nos resta ou é chorar ou rir de alguma situação. E muitas pessoas então pensam: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Irmãos, não. A gente pode entristecer o Espírito Santo, mas a blasfêmia é você rejeitar Cristo no seu coração. Repito, chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a obra do Espírito é revelar o próprio Cristo. Rejeitor de Cristo, você está rejeitando a plena revelação de Deus, a única oferta de perdão. Por isso que não tem perdão. Você está rejeitando a única oferta de perdão. Então, aqueles que um dia experimentaram o dom de Deus, que viram as maravilhas de Deus e deliberadamente, depois de muita reflexão, foram embora e agora tornaram-se inimigo da igreja, tornaram-se inimigo de Cristo. Aqueles que um dia pregaram o Evangelho, hoje falam contra o Evangelho, difamam o Evangelho, lutam contra o Evangelho, querem fazer as pessoas que estão na casa de Deus saírem da casa de Deus. Esses são os que possivelmente blasfemaram contra o Espírito Santo, tornaram-se inimigos de Cristo, que era o que os fariseus estavam fazendo. Verso 32: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, por que estão falando contra o Espírito Santo? Porque eles falaram: ele só está fazendo isso
porque tem espírito maligno e não o Espírito Santo. Isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Não há como ser salvo. Em João, na carta, 1 João capítulo 5, diz que há pecados para a morte. Por esses aí a gente não deve nem orar. Por que João vai dizer que esses que pecaram para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, por que não precisa orar? Porque é uma mente cauterizada, é uma mente já que rejeitou a Cristo. Esse é o pecado imperdoável. Depois de tanta luz, de tanta glória manifestada, a pessoa rejeita que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Amém, irmãos? Bom, eu fiz de uma forma muito objetiva, clara, para que a gente pudesse entender.